Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá a todos, muito boa tarde. Sônia caiu, mas Sônia já voltou. Boa tarde, Brasil. E boa noite, Portugal. Estamos iniciando aqui a nossa continuação do livro, da leitura do livro Paulo Estevão. Né? A gente fala leitura, mas cada dia eu estou entendendo que ele é mais do que uma simples leitura mesmo, né? Das aulas do livro Paulo Estevão. E sempre aqui com a companhia da minha querida Sônia. Tudo bem, Sônia Paula? Olá, muito boa tarde no Brasil e boa noite em Portugal. Isso aí. E hoje, novamente conosco aqui para nos dar, para brilhantar essa nossa leitura e a compreensão do nosso texto, nós temos aqui o querido Glauco Gonçalves. Olá, Glauco. Olá, alegria novamente estar com vocês. Muito obrigado pela acolhida. Se Deus quiser, a espiritualidade amiga nos iluminar para a gente aproveitar bem as reflexões de hoje. Que assim seja. Essa acolhida a gente estende até para os nossos mentores espirituais individuais aqui, os mentores desse trabalho, que com certeza é um trabalho que tem uma grande proteção e um grande trabalho também do lado de lá para nos orientar na compreensão real mesmo do que esse livro tem para passar para a gente. Então, a nossa gratidão mesmo vai estendida a Deus, em primeiro lugar, e depois a todos os espíritos que nos auxiliam nesse trabalho, né? E vocês que estão aí do outro lado também nos dando essa energia, essa força, participando junto conosco na leitura desse livro. Isso é muito bacana, a gente está fazendo isso para vocês também, para nós, para vocês, para aprendermos todos juntos, tá? Então, assim, só temos mesmo que, eu tenho certeza que nós três aqui, todos os nossos outros convidados também, tem muita gratidão por vocês estarem junto conosco. É muito bom a gente não se sentir só.
Não é não? Então, posso fazer... Hoje a gente tem bastante assunto, vamos passar isso hoje para o Glauco, mas eu quero iniciar fazendo o nosso evangelho, a nossa leitura, desculpa, gente, a nossa oração de abertura para poder receber mesmo as proteções dos nossos amigos espirituais. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em teu santo nome. Agradeço imensamente por essa oportunidade de estarmos falando e aprendendo usando o vosso nome, os vossos ensinamentos, de forma direta ou indireta, através desses grandes espíritos que aqui estiveram na Terra, também nos dando o seu exemplo de força, de coragem, de fé, de esperança. Mestre, que possamos estar com os nossos corações abertos para receber todo esse carinho que é dado por essa espiritualidade maior, mas também com a nossa mente aberta para receber todo o ensinamento que esse trabalho nos proporciona. Esteja conosco e nós temos certeza que estará. Que assim seja. Ninguém tem dúvida, né, gente, de que a gente está muito bem amparado aqui nesse trabalho. Nós passamos a semana inteira sempre esperando o sábado e tudo aquilo que esse sábado traz para a gente. Antes, eu sempre passava esperando o final de semana, agora com esses finais de semana que eu tenho, eu passo assim, com uma energia muito... E cada dia que vai chegando próximo do sábado, eu vou ficando com uma energia muito maior, né, gente? E o sábado eu já fico assim... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, até que chega esse momento que eu tenho aqui, ó, essa tela maravilhosa, compartilhar junto comigo todo esse ensinamento. Muito obrigada, tá? Bom, vamos lá, o nosso livro é Paulo e Estevão, aqui está, da Psicografia do Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, ok? Nós estamos fazendo a leitura dinâmica e hoje... Nós estamos, a página é no meu livro, que é o livro da FEP, Federação Espírita Portuguesa, editado com autorização da Federação Espírita Brasileira. Nós estamos na página 60 e vamos começar hoje no parágrafo que paramos na semana passada, que inicia-se com a palavra em seguida, tá bem? Vamos iniciar a partir daí, porque nós temos hoje a participação do Glauco, que vai nos abrilhantar aí, né, nos orientar mais sobre algumas palavrinhas que aqui falamos, o que é desconhecida, por incrível que pareça, de muita gente, o seu real significado. E a gente vai entender esse significado também dentro da doutrina espírita, tá bem? Sônia, no teu livro? No meu livro que é online, logicamente PDF, que neste caso é brasileira, a edição, e é a página 41. Glauco? A minha edição, ela está na página 77. Deixa eu pegar aqui. 43ª edição da Federação Espírita Brasileira. Aqui. Ok. E a página? 77. Tá bem, perfeito. Muito bem, então vamos começar hoje. Eu vou ler novamente esse parágrafo e nós já vamos passar para você, Glauco. Pode ser, Sônia? Por mim, sim. Eu só quero lutar para o seguinte. Desta vez, eu estou outra vez com delay em relação a ti. Não sei porque que é a ti, mas com o Glauco não. Portanto, eu não te consigo percepcionar, só para saberes, está bem? Está bem. Só é porque a gente está perto. Estás ligado. Deve ser, o Glauco está normal e tu não. Para mim você também está lento. Então, nós duas, uma com a outra, estamos com um delay aí entre uma e outra. E o Glauco está normal. A sua conexão com o Glauco, então, está ótima. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa leitura. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galiléia distante. A palavra é tua, Glauco. Obrigado. Bem-vindo mais uma vez, nossos amigos e amigas presentes
encarnados e desencarnados, né? Que Jesus possa nos iluminar, que a gente possa fazer essas reflexões de hoje, pontos de luz na nossa caminhada, que costuma ser tão trevosa, né? Então a gente precisa dessa iluminação. Quando nós estudamos essas obras espíritas, né, que remetem aos ensinamentos de Jesus, nós vamos aprender com o estudo minucioso do Evangelho que cada palavra, até a conjugação verbal, tem sua importância com Jesus. Então, a primeira coisa que nós gostaríamos de destacar, né, aqui no discorrer do parágrafo, a gente percebe que Estevão, até Gesiel, né, ele tem o primeiro contato com aquilo que foi a exemplificação do nosso mestre maior, Jesus. E aqui a gente vai vendo que ele já vai se maravilhando, já vai se envolvendo, né, com todos os ensinamentos, com os relatos, com as experiências que se passaram, os irmãos, né, os nossos queridos apóstolos, né, os evangelistas, né, vai ter acesso aos textos depois. Estevão já vai já conectando ali com aquela boa nova e já vai percebendo a diferença com relação à lei antiga. Então, quando a gente vê aqui, narrando, né, nos primeiros dias do apostolado, como sugere a leitura, né, dos acontecimentos, nós vamos deparar aqui com um ponto interessante que fala da ressurreição, que é a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse parágrafo, que é a ressurreição. Com a doutrina, a gente aprende que um dos princípios fundamentais é a reencarnação. Né? A reencarnação nada mais é do que o encontro de um espírito com um novo corpo. Toda reencarnação nós vestimos um corpo biológico novo. A gente não ressuscita a matéria que já perdeu aquela vivacidade, já perdeu a vida ali. Então, nós temos um encontro com um novo corpo. E as reencarnações, elas estão para nós ainda, espíritos imperfeitos, como oportunidades que nós temos de burilar as nossas más inclinações. Então, a reencarnação está associada também à lei do progresso, né, às questões da evolução, à nossa reforma moral. E quando nós não temos mais essa necessidade da reencarnação, assim como Jesus, nós dizemos que nós teremos a ressurreição. Então, a reencarnação está para nós como imperfeito, porque se nós reencarnamos é porque a gente precisa estagiar na matéria. E Jesus, que não mais precisava estagiar na matéria, por ser espírito puro, ele, ao desencarnar, ele tem a ressurreição depois, ao terceiro dia, como coloca aqui. Então, o mais importante da gente lembrar também, dentro do nosso ciclo evolutivo, é que a reencarnação, nós estamos falando de renascimento. Renascimento no corpo novo. Só que o mais importante é o renascer do espírito. E numa reencarnação nós podemos renascer várias e várias vezes. Como? À medida em que eu aprendo a perdoar, eu estou renascendo do espírito, à medida que eu aprendo a amar. Então eu vou galgando essa escala evolutiva e eu vou renascendo do espírito cada vez mais. E avançando aqui nesse parágrafo, né, nós vamos chegar à questão dos acontecimentos do Pentecostes, né? E vai falar também da Galileia, distante aqui. Então, nós gostaríamos de destacar também que, a partir de Jesus, nós percebemos que essas regiões, essas localidades, eles têm significado para nós. Então, para além do significado locacional, né, o significado físico aqui, material no nosso mundo, nós temos significados, né, essas regiões ou esses ambientes, como a extensão territorial da nossa alma, que define o nosso estado de espírito. Então, quando nós falamos de Galileia, nós estamos falando de simplicidade. Quando nós falamos em Jerusalém, que é onde está ocorrendo a passagem, nós estamos falando de mentes com padrões voltados para a vida superior. Assim como se a gente estiver ligado aos nossos interesses materialistas ou transitórios, nós estamos em Jericó.
né, ou posturas dogmáticas e intransigências, nós estaremos na Samaria. E lembrar que na Galileia é onde Jesus fez o seu ministério, a maior parte do ministério de Jesus aconteceu lá, né? Talvez aí alguns estudiosos dizem que 80% dos ministérios de Jesus aconteceram na Galileia. Lá tem a escolha dos discípulos, as multiplicações dos pães, Maria de Magdala, o Tiberíades, Cafarnaum, as bem-aventuranças, que a obra vai falar mais à frente, vai falar dos Gadarenos, vai falar de uma série de situações que Jesus viveu. Mas, quando nós remetemos ao Pentecostes, nós estamos falando de uma das 3 grandes festas judaicas, né? Então, rapidamente, para a gente entender o contexto histórico, e aí a gente extrair o significado disso, né? A primeira grande festa do povo judeu é a festa dos ázimos. O ázimo é aquele pão sem fermento, aquele pão sem levedura, né? Que significa Páscoa. Não a Páscoa cristã, mas a Páscoa judaica. Por quê? Por que o pão sem fermento? Porque naquela época eles ainda estavam sob o jugo do Império Egípcio, então eles precisariam a todo momento sair muito rápido. Então todo aquele ritual do preparo do pão não daria tempo. Então eles fizeram pão sem fermentação. Então eles comemoram isso. A segunda festa dos judeus é a festa da colheita, que também é chamada festas das semanas. Isso está lá em Êxodo 34, 22, né? Que, a partir do domínio grego, recebeu o nome de Pentecostes. Por que festas das semanas? Vamos acompanhar o raciocínio. Essa festa ela é celebrada durante 7 semanas. Está em Deuteronômio. 7 vezes 7, 49. Que a tradição arredonda para 50. Então, nós temos penta, 50, costes, dias. Ou seja, essa festa é comemorada 50 dias depois da Páscoa. Então, aqui a gente vai entendendo o significado do Pentecoste. E a terceira festa, grande festa do povo judeu, né, é a festa dos tabernáculos, ou festas das tendas, ou das cabanas, dependendo da tradução, que também está em Deuteronômio, está em Levítico, então estão tudo registrado lá no Velho Testamento. Cabana porque utilizava aquelas folhagens que eles levantavam, faziam tendas na sua caminhada durante o deserto e por aí vai, né? Então nós vamos ver. E o Pentecostes, ele acontece no cenáculo, naquela região do cenáculo ali. O cenáculo que para nós espíritas e também para os cristãos tem um grande significado. De novo, aqui não localidade física, mas o que e qual a mensagem que foi, o que aconteceu, qual a mensagem que se passou. Esse é o significado para nós, né? O que o cenáculo representa não só para os cristãos, não só para os espíritos, mas para toda a humanidade. Então, se a gente lembrar, conforme os textos evangélicos, nós vamos ver que no cenáculo, Jesus lava os pés dos discípulos, está registrado em João, né? Jesus, naquela época, vejamos, já pressentindo, já sabendo do fim da sua estada aqui, encarnado entre nós, né? Jesus chega com os discípulos naquela região. Segundo a tradição, o cenáculo pertencia à casa de João Marcos, a família de João Marcos, tá? E é lá onde está enterrado o grande rei Davi. Então, isso tudo são registros históricos, segundo a tradição, nos revela isso também. Mas, naqueles momentos, Jesus chega com os seus discípulos, né, para ir comemorar as festas dos ázimos, né, a primeira festa que nós comentamos, né, a Páscoa judaica, não a cristã. Tá? E essa Páscoa, né, voltando aqui então, ela é a comemoração da libertação do povo hebreu dos egípcios, né? Então, Jesus, antes de iniciar aquela celebração, que nós também chamamos aqui de Santa Ceia ou Última Ceia, né, dependendo da visão da escola religiosa, né, da tradição,
também aconteceu ali no cenáculo. Jesus pega, então, uma toalha, começa a lavar os pés, então mais um evento também de um significado muito grande, muito importante para nós. Jesus lava os pés, né? Então está registrado lá, Jesus, aquele que não aceitar o que eu estou fazendo não terá parte comigo. Por quê que Jesus disse? Porque Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele, né? E Jesus fala com ele que aquele que não me deixar fazer, não estará comigo. Então, Pedro, então me lava todo, não só os pés, que eu quero estar com você. Então, ele fala com os discípulos ali que aquela seria a última ceia. Agora, imagina, os discípulos ouvirem do mestre que aqueles momentos eram os momentos derradeiros, que seria a última refeição. Então, deve ter, imagina, a gente imaginar que a gente vai perder uma pessoa querida, imagina que a gente vai imaginar que vai perder Jesus. O baque, né? A situação difícil que se deve ter se instalado. E aí Jesus vai falar um negócio muito bonito. Vai dizer assim: não se turbe o vosso coração. Crede no Pai, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Irei preparar o caminho e vou rogar ao Pai que vos envie um outro consolador. Ali Jesus promete Consolador. Ali Jesus já falava da terceira revelação. Ali Jesus conecta a primeira revelação com a revelação do amor, que é o próprio Jesus, a segunda e a terceira. Lembrando que a primeira e a segunda apontam, a primeira e a terceira apontam para a segunda, que é Jesus. Então, para nós espíritas, o cenáculo, no cenáculo surge a promessa do Consolador prometido, que Jesus vai dizer, em verdade, Espírito da verdade, que virá em meu nome, para relembrar tudo o que eu tenho vos ensinado. Está no Evangelho de João. E nós vemos aqui também na leitura, né, que fala das aparições, né? Então Jesus, depois de crucificado, ele ressuscita no terceiro dia, aparece primeiro para Maria de Magdala, depois tem várias aparições, né? E na última aparição de Jesus, lá no Monte das Oliveiras, num lugar que hoje tem uma igreja edificada, chama Igreja da Ascensão, Jesus aparece para os seus discípulos e diz para eles irem no lugar como de costume, para eles se tornarem para lá. Então vejam bem, Jesus, naquela localidade, ele aparece pela última vez sob a forma perispiritual. Ele aparece pela última vez, tem a ascensão, então Jesus recomenda. Então, os discípulos reunidos novamente lá no cenáculo, e aí nós vamos ver que, conforme leituras, inclusive no Caminho, Verdade e Vida, na lição de número 10, a gente recomenda a leitura, vai falar sobre a mediunidade, vai falar aqui sobre Pentecostes, né? Nós vemos ali que tinham gente de todas as localidades. Vai dizer, Emmanuel, que tinha gente, Jerusalém naquela época, no dia do Pentecostes, estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos, romanos, todos se aglomeravam na extensa praça. Para quem conhece a localidade, o cenáculo, ele está bem do lado dessa praça. É tudo ali uma região só, bem próxima, e estava repleta. E ali, de repente, se ouve aquele um som que vem do céu ali. E foram vistos que, conforme os registros bíblicos, evangélicos, né, línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. Né? E aí vai dizer, indo no livro de Atos, né? E todos cheios do Espírito Santo, saíram e começaram a falar em línguas diferentes. Então ali Jesus aparece novamente, não na forma perispiritual, mas na forma fenomenal. Nós vemos, então, que naquele momento inaugura a mediunidade coletiva.
um fenômeno de xenoglacia, né? Onde cada um incorpora um espírito diferente e vai falar na língua de cada povo que estava ali, vai levar a mensagem de Jesus. E por que o Pentecostes é tão importante? Vamos dizer na palavra de Emmanuel, que diz o seguinte: até aí, até no Pentecostes, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas depois dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Continua Emmanuel. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Então, Emmanuel ainda coloca a mediunidade gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. Ou seja, naquele momento, na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, inaugura-se a mediunidade coletiva. Por que fogo? Por que língua de fogo? Porque fogo, no Velho Testamento, é uma expressão que está ligada à espiritualidade, está ligada às questões do espírito. E nós vemos que, então, quando se fala de fogo, né, João Batista falou, eu batizo com água, mas virá aquele que os batizará com o fogo do Espírito. Porque nós temos que deixar as questões do corpo já de lado e tratarmos as questões do Espírito. Então, toda vez que a gente falar de fogo, na Bíblia, está ligado às questões da espiritualidade, as questões espirituais. Então, o cenáculo, para nós, ele tem um significado muito importante. E o Pentecostes inaugura a era da mediunidade. A partir dali, vai dizer Emmanuel, os discípulos deixam de ser frágeis e indecisos e seguem firmes nos caminhos que o Mestre Jesus os ensinara. O que eles faziam, Glauco, até só para confirmar contigo, o que eles faziam ali era exatamente o que foi feito ali, na verdade, né? Quando houve quando iniciou-se o fenômeno e passou-se a dar aos próprios discípulos, né, a possibilidade da cura, então inicia também, principalmente, a mediunidade de cura, né, mediunidade curativa, porque acredita-se que talvez fosse para mostrar para as pessoas dessa época, né, que existia algo além do que eles podiam estar enxergando, algo para começar até os questionamentos, porque até então só quem fazia isso de forma natural, claro, não estou falando nem de Moisés com todos aqueles milagres, etc., mas começou a dar-se um destaque maior para o processo da cura mediúnica, né? Então, seria ou eu estou equivocada nisso? A partir, o Emmanuel até confirma essa questão aqui no Caminho, Verdade e Vida, que a partir daquele momento que se inaugura essa mediunidade coletiva, também eles colocam em prática a mediunidade de cura. Então, muitas curas a partir dali, por processos mediúnicos, de questões fluídicas, de conexão do médium, né, sendo essa passagem, né, esse elo do plano espiritual, eles passam a não só profetizar como curas. Então, eles vão cumprir mais fielmente a missão que lhe foi concedida ali. Os discípulos, eles saem e eles vão, por meio do exercício da faculdade, os discípulos também eram médiuns, né? Diferentes nessa questão. Nós temos os profetas também eram médiuns, mas os profetas profetizaram, né? E os discípulos ali, a partir de então, eles exercem vários variados tipos de mediunidade, inclusive a da cura e outros tipos de mediunidade que a doutrina vem nos esclarecer, nos mostrarmos aqui. Tá. Uma pergunta até, se eu te interromper, você pode me falar, tá? Mas uma pergunta até voltando na forma como você iniciou a desenrolar deste capítulo, que era sobre a ressurreição,
A gente tem aqui uma pergunta da nossa querida Abigail Moraes, que está sempre conosco aqui, de Chapéu do Sol, São João da Barra, Rio de Janeiro, que é, para vocês, a ideia da reencarnação, mesmo de forma muito primitiva, fazia parte dos conceitos do judaísmo de então? Olha, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para Israel com o estudioso professor Severino Celestino, e tive com a experiência, né, de testemunhar com ele um relato do professor falando sobre o professor dele de hebraico. Tá? E aí, uma certa feita, ele perguntou para o professor se eles acreditavam em reencarnação. E o professor deles disse: nós, judeus, temos certeza, quem precisa acreditar é vocês. E nós vemos na Bíblia, tem diversos registros sobre a reencarnação. Diversos registros. Tá? Nós falamos, na Bíblia tem uma expressão que Gilgul Neshamot, que significa transmigração das almas. As almas, elas transmigram para os corpos e vão. Então, tem diversas passagens no Velho Testamento. Nós podemos trazer em outros estudos aqui mais detalhes, se preciso for, para a gente explicar. Mas tem diversas passagens que falam sobre a reencarnação. Agora, vejamos bem. A reencarnação não tem essa palavra na Bíblia. Nós temos sinônimos. E a gente entende isso porque a partir de Kardec. Quando Kardec disse, para uma doutrina nova, termos novos. Então, a reencarnação foi um nome utilizado a partir de Kardec. Mas na Bíblia tem diversos sinônimos com relação à reencarnação. Tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento. Passagem no Monte Tabor, por exemplo, quando Jesus fala da questão de Elias que voltou, né? Quando Jesus está lá no monte, na Cesareia de Filipe, onde está as nascentes do Rio Jordão, que ele pergunta para os seus discípulos, né? Quem eles diziam que era o filho do homem, e os discípulos vão dizer, uns falam que é o profeta, os outros falam que é algum dos profetas, outros falam que é o filho de Deus, outros falam que... Vão diversas respostas. E Jesus pergunta, e vocês, quem fala que eu sou? Ou seja, se havia aquele tipo de questionamento na época, é porque as pessoas tinham conhecimento da reencarnação. E aí a questão da reencarnação, sim, ela está presente no Velho Testamento. O povo, os hebreus, eles acreditam na reencarnação. Salvo engano, só os saduceus não são reencarnacionistas, mas os outros são, acredito. E lembrar que a reencarnação é a entrada do espírito, né, a conexão com o espírito por meio do perispírito, né? Nós temos 3 elementos: o espírito, o perispírito e o corpo, né? Nós temos uma reencarnação em corpos novos, não no mesmo corpo que vai ressuscitar, não é isso. Então a reencarnação, Novos sim, e diferentes, não é um clone, né? não, tipo, completamente diferentes, e a partir da nossa necessidade de aprendizado ou de resgate. Porque nós reencarnamos também não só para expiação, nós podemos reencarnar por provas, por aprendizado ali. E aí, nesse sentido, quando reencarnamos num corpo novo e que a gente vem tendo oportunidades de trabalhar nosso burilamento, nosso aprimoramento espiritual. Então, tem diversas passagens na Bíblia que confirmam que a reencarnação ela já tem registros bíblicos desde o Velho Testamento. Né? Eu acho interessante, daquilo que podemos percepcionar aqui pela explicação do nosso querido Glauco e também pela leitura, que há uma ressignificação do que é a Páscoa, porque a Páscoa judaica, como dizia muito bem há pouco a Renata, não é a mesma para nós cristãos. Né? Cristãos, não estamos a falar de espíritas, estamos a falar de cristãos, no sentido lato, né? Porque há uma ressignificação, porque tem exatamente a ver com o fato de Jesus
ter, portanto, aparecido em perispírito aos diversos elementos que ele foi aparecendo, começando por Maria Magdala, como há pouco o Glauco referenciou, como também a questão da mediunidade, que fica bem intrínseca no Pentecostes, né? Em que há as línguas de fogo, que há pouco também o Glauco explicou o que é que eram. Portanto, no fundo ele está a fazer uma ressignificação do que era o passado, não é? Porque ele é a segunda revelação. E está a mostrar duas coisas. Uma delas é que estamos num momento novo, já não é mais o Deus castigador, mas o Deus de amor. Portanto, há a esperança, há as muitas moradas, o Consolador prometido que falava ao Glauco, não é? Que vai vir para restabelecer tudo aquilo que eu tenho dito. Depois temos a questão, e que é muito intrínseca, de que a mediunidade é uma coisa boa, que, como nós sabemos, houve uma proibição em relação a Moisés. Porquê? Porque eram crianças espirituais, nós, espíritos daquela época que lá habitávamos, eram crianças espirituais que aceitavam tudo o que vinha do outro lado da vida. E não havia uma triagem para perceber que do outro lado da vida existem espíritos que continuam a ser iguais ao que eram aqui na Terra, porque a vida continua. E esses espíritos podem nos enganar. Então, é preciso uma maturação psicológica para que haja uma compreensão de que não se pode aceitar tudo o que vem do outro lado da vida. Daí a proibição de Moisés. Nós sabemos que Moisés foi receber os 10 mandamentos, que é uma manifestação física, né? Porque as tábuas aparecem, portanto é uma manifestação física, e, portanto, o que acontece é que ele regressa e há uma adoração a deusas de ouro. Porquê? Porque eles estavam contaminados pela cultura egípcia. Apesar dos egípcios acreditarem na continuação da vida, não é? Porque eles, exatamente por isso as pirâmides e a mumificação dos corpos, também achavam que era no mesmo corpo, quando não é. Nós temos vários corpos, a transmigração que falava o Glauco, não é? Nós temos vários corpos, não é o mesmo corpo, porque o corpo volta à natureza. Daí a conversa com Nicodemos, não é? A conversa em que Nicodemos diz que dizem que é necessário nascer de novo, mas como é que eu posso nascer de novo, né, na barriga da minha mãe? Não é possível, nós sabemos que não é possível, geneticamente falando. Então há uma modificação aqui quando Jesus diz, eu digo que é necessário nascer de novo. Mas também como a ideia do povo da época também era de falta de conhecimento que lhe permitisse perceber como é que isso se processava, também veio a ideia de que é o batismo, mas não. O que ele está a dizer é que nós precisamos nascer de novo no sentido de vir cá várias vezes, como acontecia e era referenciado no passado. Na Bíblia, como dizia muito bem o Glauco, através de outros nomes. Então, nós precisamos compreender que, no fundo, Jesus veio mostrar o que era de Deus. E o que é de Deus? O amor, a comunicação dos espíritos é de Deus, porque nós somos espíritos e comunicamos uns com os outros, independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados. E isso vai-nos fazer também ter a compreensão de que se nós conseguimos comunicar com o outro lado da vida e que o outro lado da vida nos consegue influenciar, nós precisamos cada vez mais estudar sobre este tema. Para quê? Para que consigamos perceber como é que isso se processa e possamos, de alguma forma, não ser levados a fazer atos pela sugestão de pensamentos de outros que estão à nossa volta. E isto leva-nos às obsessões. E aí entra as curas que falava muito bem a nossa eu, as curas físicas e não só, também as curas espirituais. Que Jesus deu testemunho, não é? Com Joana de Cusa, por exemplo. Portanto, nós vamos compreender que houve várias curas de Jesus, não só físicas, como também espirituais. Então, é preciso compreender que a cura espiritual e a cura física é de Deus. Então, se é algo que os benfeitores daquela época, que eram os apóstolos, podiam fazer, também hoje em dia nós podemos fazer porque nós somos espíritos. A diferença é se estamos a fazer uma boa utilização dessa ferramenta que está intrínseca a todos nós como seres imortais. Nós poderíamos dizer, então, que as curas seriam inicialmente, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, Eurídice falando, tá, gente? Poderia dizer que eram 3 tipos de curas. A cura do corpo físico, a cura do corpo perispiritual, do corpo espiritual, que era o perispírito, como o Glauco citou também, e a cura do espírito. Poderíamos falar dessa forma? Seria muito simplícito
Sim, muito simples. Isso aí. Eu passo para o Glauco, porque agora eu acabei de falar para convencer o Glauco. Sim. Tá, vamos só entender uma questão, né? Vamos voltar um pouquinho no processo reencarnatório, questão de karma, né? Causa e efeito, para a gente entender aqui essa conexão, né? Hoje, nesse momento, nós três estamos encarnados. Então, aqui existe um corpo físico, existe o perispírito, existe o espírito, né? A gente até aprende, né? Muitas vezes, alma, espírito, o que é a alma? A alma é o espírito encarnado, né? Quando a gente está desencarnado é espírito, quando a gente está encarnado é alma. Então, essa classificação que o próprio livro dos espíritos nos mostra ali. Então, alma e espírito, no final do dia, é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente reencarna, nós trazemos as bagagens de vidas, de experiências pretéritas, né? Então, só para a gente entender, né? Quando a gente desencarna, a gente leva duas bagagens, duas só, viu? Às vezes uma mala bem grande, que é os nossos erros, os nossos equívocos, e uma frasqueira na malinha bem pequenininha, que é as nossas virtudes. Então, à medida que a gente vai evoluindo, essa proporção inverte, né? A gente vai levando mais bagagem equivocada, menor, cada vez menor, e as virtudes vão somando maiores ali. Então, quando nós vamos fazer o nosso processo, nosso planejamento reencarnatório, eu vou abrir aqui o LEP para a gente tentar explicar um pouco mais vagar aqui, tá, Elis? Tá. Pode ir. Emmanuel também vai dizer no livro Consolador que coabitam aqui o determinismo e o livre-arbítrio, né? Então, quanto mais primitivo, quanto mais rudimentar a forma, quanto mais atrasado são processos de evolução, nós temos o determinismo. Então, às vezes, nós estamos numa situação tão difícil que é uma determinação que eu vou passar por aquela expiação. Então, eu venho daquela forma ali, não sou eu que escolhi, foi uma determinação, porque aquilo o pai endereça ao filho para que é melhor, faz parte de um processo de aprendizado. Mas, na maioria das vezes, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, a gente vai exercendo o nosso livre-arbítrio. A gente tem uma linha geral, né, uma questão de definição geral do que nós vamos passar, né? E as escolhas são fruto do nosso livre-arbítrio. E às vezes a gente sai da linha, erra, e a gente às vezes tem que voltar naquele ponto, numa reencarnação pretérita, porque a gente errou. Então, quando nós reencarnamos, nós não desconectamos com essa bagagem que a gente carrega lá atrás. Perceba, não quer dizer que nós vamos pagar tudo uma vez só, não. Eu tenho uma dívida no cartão de crédito, não tenho dinheiro para pagar aquela fatura toda, eu vou fazer um planejamento financeiro e vou pagar minha dívida ali ao longo dos anos. Nesses anos aqui, ao longo das reencarnações, eu vou saldando os meus compromissos, vou fazendo os resgates. Então, muitas vezes, quando nós reencarnamos, o corpo físico, ele reflete o que está no corpo espiritual. Ou melhor, no corpo perispiritual. Por quê? Porque tudo que acontece conosco, nós vamos gravando no nosso perispírito. Então, muitas vezes, a interferência da espiritualidade maior neutraliza ali para a gente dar conta de cumprir aquela etapa, mas aquelas questões eu vou, em reencarnações futuras, eu vou ter que resgatar também. E há um conceito que nós, às vezes, levamos muito assim numa profundidade ali, esquecendo que também existe a misericórdia divina, né? Porque às vezes a gente fica nessa seguinte situação. Então, hoje, eu tirei a vida de uma pessoa, às vezes, a gente interpreta da seguinte maneira: necessariamente na próxima reencarnação eu vou ser assassinado. Não. Não é assim que funciona com Jesus. Pode até ser que aconteça, gente. Pode até ser que aconteça. Mas não é assim que funciona com Deus, não é assim que funciona a partir dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz aqui, né? Então, quando a gente tem esse tipo de interpretação, nós estamos naquele Deus lá atrás, da época de Moisés. Aquele Deus vingativo, aquele Deus punitivo, no olho por olho, dente por dente. Nós não mais estamos nessa fase. Pode ser que algum de nós ainda esteja conectado com aquele estágio, mas nós já passamos por Jesus. Jesus já esteve aqui. Então, a partir de Jesus, nós aprendemos que a misericórdia divina, ela
ela atua. Então, se hoje eu tirei vida, na próxima encarnação, eu tenho que restituir a vida. Então, hoje eu tirei a vida de alguém, é possível que na próxima reencarnação esse alguém venha como meu filho, para eu dar a vida àquela pessoa, para eu participar de um processo de reajustamento em família. Por isso Jesus disse: amai os vossos inimigos. Onde estão os nossos inimigos? Marido, esposa, filho, são os nossos inimigos, gente. Nós não estamos na condição de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, só para não ficar só no espiritismo, não, sem falar de outras religiões, não, de grandes espíritos ali. Nós não estamos nessas condições ainda. Então, os nossos filhos, o parente problema, são ajustes nossos. É por isso que nós temos que olhar para os parentes problemas, por exemplo, com muito amor. Porque muitas vezes, em outras vidas, nós tiramos esse parente problema do caminho e agora nós vamos para reajustar. Aí a gente fala: não dou conta? Dá sim, gente. Nós damos conta sim. Então, voltando à questão do processo de cura ali. Em linhas gerais, gente, como a forma a doutrina espírita nos orienta, o corpo, ele reflete aquilo que está no meu corpo perispiritual, muitas vezes. É o que acontece ali. Salvadas as questões que nós dissemos, às vezes a espiritualidade, ela preserva o nosso corpo biológico para cumprir um determinado resgate, uma missão que a gente tem, mas o meu perispírito, ele reage no meu corpo. Então, essa molécula, digamos assim, do perispírito, ela reage nas células do organismo. E uma questão que foi colocada aqui, né? Tem curas diferentes, etc. A gente precisa entender o seguinte. Quando nós vemos os relatos nos textos sagrados, onde Jesus cura, Jesus cego, o paralítico, mas depois ele volta naquela condição, é porque ele está refletindo aí no corpo perispiritual dele. Ali. Só curou o corpo, né? Para o processo, a gente pode afirmar que para o processo da verdadeira cura, essa cura tem que ser da alma. É por isso que nós temos que agradecer todas as provas e todas as expiações. Porque quando nós temos doenças, por exemplo, autoimunes, doenças que a medicina ainda não consegue curar, passando por dificuldades muito grandes, muitos de nós costumam revoltar. Mas aquilo é um processo né, com certeza, né, a espiritualidade nos mostra, às vezes é difícil para entender, é difícil para quem às vezes passa pela situação compreender, né, mas nós, já hoje é nos dado saber que esses processos, eles vêm para cura do espírito. Não só do próprio doente, como também das pessoas que estão no entorno. Sim, porque o resgate ele é coletivo ali. E só que tem um detalhe, né? A gente comentou aqui. Não necessariamente é expiação. Pode ser aprendizado. Então, às vezes, eu desenvolvo uma doença crônica ali, não porque eu tinha que passar por ela por karma, débitos do passado, mas porque faz parte do meu planejamento que eu pedi, inclusive, que quando a gente está no plano espiritual, a gente não só aceita como pede, né? As provas, as expiações. Chega aqui, a gente ainda blasfema com Deus, a gente ainda não entende o significado. Então, esses processos, eles também servem para quê? Para nos, ainda que seja por aprendizado, eles servem para nos colocar num patamar mais elevado ali. Então essas curas, quando aconteciam ali, né? Se a gente fosse falar isso na medicina atual, né, a gente tem assim, não é crítica o que eu vou falar, né? Cada um tem seu livre-arbítrio. Mas eu, por exemplo, acredito muito na homeopatia, né? A homeopatia, a gente vai equilibrar as energias do corpo, então, por meio do equilíbrio do corpo, o sintoma ele desaparece. Na alopatia, às vezes, você toma um remédio, o sintoma, você inibe o sintoma, mas vai manifestar de uma outra forma depois. Por quê? Porque sua alma, seu corpo perispiritual, ele não foi curado. Então, às vezes, eu tomo um remédio, inibo o sintoma de gripe, né? Via de regra, segundo a medicina chinesa, as questões, a homeopatia, né, de forma geral,
as questões respiratórias, eles estão ligadas a conflito, expectativa do dar e receber ali. Então, eu não estou tratando meu corpo ali, não estou tratando meu corpo espiritual. Então, eu tomo remédio agora, inibo o sintoma, daqui 2 semanas eu resfrio de novo. Então, pode ser coisas assim que venham acontecer. Então, o processo de cura, para ser completo, ele tem que curar pelo menos, principalmente a alma, porque quando a gente cura o nosso espírito, a nossa alma, o corpo, o sintoma vai cessar depois. Quando a gente cura só o corpo e o espírito ainda está enfermo, nós vamos ter de volta no corpo aquela manifestação daquela chaga. Então, é importante a gente compreender esse processo e dar a direção certa, né, para o nosso tratamento, sobretudo espiritual. Muito bem. Vou te fazer outra pergunta, que Espera, veio antes do... de fazer essa pergunta, deixa-me só intervir aqui. Nós não podemos nos esquecer que existem doenças que vêm que são doenças que vêm de nascença, que por mais que até a alma possa estar a curar-se, não é? No sentido em que aquilo que levou a adoecer, que não estamos a falar daquela situação de provas, estamos a falar de expiações, que levou àquela situação que levou a adoecer, a pessoa não vai deixar de ter aquela doença, ok? Porquê? Porque a doença está no corpo físico e aquele corpo físico está doente desde a origem. Portanto, há doenças que não são passíveis pela matéria de poder ser curadas. O que é que acontece? O que é que ajuda na cura do corpo? Né? Nas situações em que o corpo não é curado, o que é que ajuda à cura do espírito? Ajuda à serenidade com que se passa essa situação. Portanto, ajuda à resignação, ajuda a que a pessoa não sofra no sentido psicológico, mas que aceite aquilo como é e perceba que aquilo é algo que está naquela vida e que não vai desaparecer, mas que tem um objetivo, que é ela se tornar uma pessoa melhor. E é isto que faz a diferença na doutrina espírita. Porque o Glauco falou muito bem que existem as doenças que podem ser curadas, desde que o espírito, na sua probabilidade, seja curado, mas existem estas situações, não é? Crianças que nascem com deficiências que não vão ser passíveis nesta vida de deixar de ser. Quem nasce com síndrome de Down não vai deixar de ter síndrome de Down. Portanto, estamos a dar aqui um exemplo. Vocês chamam outra coisa que eu não sei como é que vocês... síndrome de Down. Síndrome de Down também? Pronto, ok. Só porque eu às vezes uso termos que vocês podem não conhecer. Pronto, nessa perspectiva, significa o quê? Aquele espírito, apesar de estar a passar por aquela dificuldade, vocês vão reparar que a maior parte deles são seres felizes, se forem bem tratados, não é? Eles sentem-se bem, são amados, desde que sintam com o amor, eles também refletem amor. Portanto, eles estão passando por aquela dificuldade, mas em espírito, eles têm consciência porque é que estão a passar por aquela dificuldade quando dormem, e também têm a consciência de poder viver a sua vida desde que sejam bem acolhidos dentro da sociedade. E isto é um ponto fundamental. É nós compreendermos que estes seres que nascem desta maneira são bênçãos na nossa vida, de exemplos de superação que podem ser usados. Eu tenho um caso que eu achei lindíssimo no vosso país, de uma menina que tinha síndrome de Down e que foi para a universidade e conseguiu concluir um curso universitário. Portanto, é superações que são possíveis. Eu tenho um caso cá de uma instituição que cuida deste tipo de seres como nós, né, adultos, que estão trabalhando, que estão servindo num restaurante e que fazem um serviço maravilhoso. Portanto, não é inibição de poderem ser seres úteis na sociedade. A nossa maneira de ver as coisas tem que se modificar. Desculpa, era só um pequeno apontamento que eu queria fazer. Eu só estou olhando o horário aqui, eu quero chegar até mais uma outra parte aqui no livro para a gente terminar. Mas antes quero fazer essa pergunta aqui novamente, que é do Fernando Sabino de Chatuba, São João da Barra, Rio de Janeiro. Os cariocas hoje estão em peso aqui. Pelo livro, a pergunta é, pelo livro, apenas o Evangelho de Mateus, o manuscritos, era naquela época o único, mas existem controvérsias que foi Marco o primeiro a escrever o Evangelho. Podem esclarecer? Bom, que a gente vai dizer o seguinte, a segunda tradição, né, o Evangelho como está organizada, a Bíblia, né, o primeiro Evangelho, da forma organizada como nós temos acesso, né, ao Novo Testamento, né, a Bíblia, é de João Marcos. Lembrando que Marcos, ele não conviveu com Jesus, ele inicia-se uma viagem com
com Paulo, nós vamos ver na obra mais à frente, mas aí Paulo viu que ele não vai dar conta, e ele vai cumprir ali o que seria a missão dele, de que, por meio de ouvir os relatos, a experiência de Pedro, ele escreve o primeiro evangelho organizado, como a gente vê aqui no Novo Testamento. Então, o primeiro evangelho, segundo a tradição, é de João Marcos, o evangelho de Marcos. Só que nós vamos ver na página seguinte aqui da minha obra, talvez seja até na mesma página da edição de vocês, né, que nessa mesma diálogo aqui, talvez fique para próximo sábado, né, Pedro ele entrega para Gesiel as anotações de Levi, que é o evangelista Mateus. Então, existe uma corrente que entende que o primeiro evangelho, ali que se tem notícias escritas, né, ainda que não seja da forma organizada, como Mateus vai organizar depois, ali, o de essas anotações de Levi seriam o primeiro evangelho. Da forma organizada, o primeiro evangelho de Marcos, e depois nós temos o evangelho de Mateus, que é o mais universal, que ele tem uma linguagem talvez mais fácil de ser compreendida ali. O evangelho é maior, né? Ele tem mais informações ali, apresenta, né? Os sinópticos, né? Lucas, Mateus e Marcos são sinópticos, porque eles apresentam Jesus mais histórico. E o João não é o sinótico, porque o João já apresenta o Jesus mais do lado espiritual, né? Mais questões mais espirituais, digamos assim. Não por outro motivo, também o evangelho de João é conhecido como evangelho mediúnico ali. Então, nesse sentido, a gente tem só que esclarecer esse ponto, porque as anotações de Levi precederam o evangelho de Marcos. Então, se a gente entende, se a gente olhar pela ótica de que, por ter anotações, já era o evangelho, pode ser que uma corrente, assim como uma corrente entende, que o primeiro evangelho seria de Levi, não de Marcos, mas a forma organizada, como foi depois fugiu o nome aqui, né, dos religiosos, né, se organizaram aqui, o evangelho de João Marcos é o primeiro aqui, tá? O mudo, tá, Eritz? Tá no mudo. Agora eu falo. Sônia, vai para ti essa pergunta agora, antes de eu continuar aqui a leitura. Tem uma frase de Pedro, mas não sabes que o Messias já veio? Parece que nem Gesiel e Abigail tiveram conhecimento das notícias sobre Jesus. Por que esse desconhecimento de Jesus? Veja. Isso foi nos programas anteriores. Nomeadamente, não é como hoje em dia, que nós temos acesso, o que acontece no Brasil, em Portugal, em muito curto espaço de tempo. Como, por exemplo, notícias que têm a ver com o vosso país, nós recebemos muito rapidamente. Naquela época não era assim. Eles não viviam perto de onde Jesus estava, nós também já percebemos isso, e havia pessoas, como nós também vimos em lições anteriores, né, que iam aqui à Casa do Caminho procurar Jesus pelas notícias que tinham ouvido falar dele. E ainda não sabiam, porque não havia os meios de comunicação que há hoje em dia. Portanto, não demorava muito tempo a chegar uma informação a sítios distantes. E Gesiel e Abigail estavam num sítio distante. Portanto, por isso não conheciam. É esse o motivo. Eu não sei quem fez essa pergunta. Glauco, tem um complemento disso que você ia falar também? Eu gostaria de chamar a atenção aqui, né? A Sônia colocou bem, mas vamos lá. Jesus espera o momento certo para encarnar. Jesus não reencarnou, hein, gente? Jesus encarnou. Ali, reencarnar é coisa para nós imperfeitos. Jesus veio aqui uma vez, né? Ele espera o momento certo para vir no local certo, no povo certo, ali. Né? Então, por quê? Por que Jesus veio entre os judeus, né? Entre o povo hebreu? Porque eles eram monoteístas. Eles tinham fé, eles reuniam condições para receber Jesus. Senão Jesus teria vindo em outro, Jesus teria encarnado em Roma. Se fosse essa questão no Brasil.
Se a gente fosse olhar potencial intelectualidade para espalhar a mensagem, Jesus teria encarnado em Roma, que era o ápice ali, já tinha apoderado da cultura helênica, etc, etc. Ali. Então, vamos só entender isso. Jesus vem para plantar semente e preparar corações para disseminar a mensagem dele. Então, a grande missão de Jesus é desbravar toda aquela mata virgem naquele ponto que era o local mais propício de plantar a semente. Então, a missão de Jesus, ela, naquele primeiro momento, ela está ligada, nós falamos no início aqui, 80% do ministério de Jesus foi na Galileia, o restante está ali na Samaria, está na Judéia, né? Agora, nós encontramos essa resposta a essa pergunta na própria obra Paulo e Estevão. O que nós encontramos aqui? Porque nós vamos ver adiante, o Saulo ainda não entrou aqui na obra aqui para a gente, o Paulo depois vira. Nós vamos ver, Paulo depois, que a Paulo competiu principalmente a Paulo, a missão de levar na mensagem essa semente de Jesus para os quatro cantos, para os horizontes conhecidos. E Paulo foi uma pessoa tão preparada para isso, lembrando, né, Paulo era intelectual, altamente intelectualizado, Paulo tinha cidadania romana, ou seja, ele podia transitar entre as fronteiras sem problema nenhum, Paulo tinha esclarecimento, Paulo tinha recurso, Paulo tinha influência no Sinédrio, então Paulo reunia todas as condições, monoteísta, e sobretudo ele tinha aquela garra, quando ele acreditava, ele fazia a coisa acontecer ali. Então, o problema inicial de Paulo era de direcionamento. Mas aquela virtude dele, a perseverança que ela dá, então coube a Paulo fazer disseminar o evangelho. Lembrando aqui, né, que Abigail e Gesiel, eles não estavam em Jerusalém. Eles estavam em outra localidade. Eles chegaram em Jerusalém depois por planejamento espiritual, né? Destino é uma coisa meio que não acontece ao acaso, né? Uhum. Então, por que eles não sabiam? Porque não estava no momento ainda. Não estava no momento da humanidade descobrir Jesus. Jesus precisava ali, naquele local, com aqueles corações, plantar aquela semente. Jesus escolhe as pessoas mais simples. Jesus não escolheu capacitado, Jesus capacitou as pessoas. E aí nós vamos dizer que Josiel, ele vai virar um capacitado, e que inclusive vira mentor de Paulo depois, nós vamos ver depois, mais adiante, né? Então coube a Paulo esse seminário. Por isso Gesiel e Abigail não conheciam ainda a mensagem do Cristo, porque Jesus estava naquela localidade, era contemporâneo, né? Aqui tem um ano depois que ele foi crucificado, né? O parágrafo anterior fala isso, né? Então eles eram contemporâneos, e a mensagem de Jesus ainda não tinha sido disseminada para além das fronteiras ali, em que pese muitos já ter notícia, já começava a aproximar do Cristo ali, né? O próprio Sermão da Montanha a gente vê isso, tem gente que vem das localidades ali diversas para ouvir Jesus. Gente, olha só, a gente ficou 1 hora falando de um parágrafo. A tendência agora é que a gente vá, Renata linda, beijos. A tendência é que a gente, até do próprio livro, a gente encontrar muitos mais detalhes ainda escondidos numa única frase ou num único parágrafo. Mas o importante mesmo é que foi o que o Cláudio falou, eu não sei se eu vou por aqui, talvez para não, o importante é se está dentro da compreensão, da leitura, pode trazer outras informações também, desde que seja para complementar a leitura. Acho que esse é o objetivo, porque as pessoas que vão ler, e eu tenho certeza que quando a gente terminar aqui de fazer essa leitura, junto com vocês aí do outro lado, vocês vão pegar o livro e vão ler tudo de novo. Aí sim, de uma forma continuada, só que com a compreensão do que realmente aconteceu naquela época. Né? A gente não vai ter tempo de continuar, nós já estamos passado 2 minutos do tempo, mas eu quero deixar aqui assim, a minha gratidão. Hoje foi a gente focou bastante em você, Cláudio, desculpa de termos te explorado, mas a gente já sabia, preparou isso, e para que a Sônia também falou no outro estudo, falou, olha, vamos deixar
isso aqui para o Glauco responder para a gente, e respondeu muito bem, Glauco. Muito obrigada mesmo. A gente aprendeu sobre muitas coisas em uma única frase. E vocês também, do outro lado, com as perguntas, participando junto conosco, complementar, aproveite, eu sempre falo, gente, aproveite as pessoas que estão aqui, que estão trazendo ensinamentos maravilhosos para a gente. E o que nós não soubermos, nós vamos ter a humildade de falar, não sei, vou pesquisar. E se a pergunta não for do momento da leitura, né, for de uma leitura, uma parte mais para frente do livro, a gente não vai fazer agora. Eu até acabei fazendo uma pergunta que podia ter sido respondida mais para frente também, mas ela encaixava agora e encaixava mais na frente. Mas acabei fazendo essa pergunta, mas que a gente não quer tirar o foco da compreensão do livro aqui no momento, para que as pessoas que não leram, principalmente as que não leram, consigam entender realmente do que estamos falando, tá bem? Então, eu quero agradecer a vocês, nós vamos fazer agora a nossa oração de encerramento, e agradecer. Sônia, eu vou te deixar fazer a oração de encerramento hoje, posso? Podes, sim. Então, tá bom. Olha lá, comigo. Glauco, um beijo muito grande, muito obrigada para vocês. Eu que agradeço. Agora, na sábado que vem, junto conosco na leitura, 16 horas Brasil, 20 horas Portugal. É contigo, Sônia? Espera, eu vou-te pedir um favor. Canta a primeira parte do Francisco de Assis, se faz favor, da oração. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, ajudai-nos a compreender o que necessitamos de fazer para conseguirmos agir de acordo com os vossos ensinamentos. Ajuda-nos à compreensão, ao entendimento, ao perdão, à esperança e à coragem. Neste momento, Senhor, pedimos por todos aqueles que sofrem nos dois planos da vida. Dá-lhes, Senhor, o amparo necessário, que eles possam, neste momento, sentir a vossa presença, a vossa força, o vosso amor, e que, acima de tudo, nós possamos, todos nós, sem exceção, estar mais unidos a Ti, hoje e sempre. E que assim seja. Obrigada a todos e uma boa noite, uma ótima semana para vocês. Um abraço, Ana Renata, Glauco. Obrigado, boa noite. Beijinhos e obrigada. Beijinhos, tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.